Fala, torcedor rubro-negro. Chegou mais um vídeo exclusivo com notícias fresquinhas do Flamengo para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like para não perder nenhuma novidade do nosso Mengão. Vamos às notícias. Você já parou para pensar como a trajetória de um grande ídolo do Flamengo se compara a de Neymar na seleção brasileira? Nesta sexta-feira, o jornalista Fábio Sormani trouxe à tona essa reflexão instigante, especialmente após a ausência do atacante do Santos na lista de convocados de Carlo Ancelotti. O que essa comparação revela sobre a história e o futuro de ambos os jogadores? Fique ligado, pois vamos explorar essa análise que promete agitar as discussões entre os torcedores. Neste último dia 14, o jornalista Fábio Sormani trouxe à tona um debate intrigante que faz ecoar nas arquibancadas e nas mesas redondas do futebol brasileiro, a comparação entre Zico, um dos maiores ídolos da história do Flamengo, e Neymar, o astro do Santos. O que une esses dois craques, além do talento indiscutível, é a passagem pela seleção brasileira, onde ambos, por razões distintas, não conseguiram traduzir suas habilidades em conquistas significativas em Copas do Mundo. O que isso revela sobre a pressão e as expectativas em relação aos nossos ídolos? Durante uma transmissão ao vivo no canal Placar, Sormani lançou um olhar incisivo sobre as trajetórias de Zico e Neymar. Na seleção brasileira, a história dele é igual à do Neymar. Mesma coisa, sem mudar nada. Não fizeram nada em 3 Copas, afirmou o jornalista, destacando que, assim como Neymar, Zico também não conseguiu conquistar títulos relevantes com a camisa canarinho. O jornalista ainda trouxe à tona o fato de que, em 1986, Zico tinha 33 anos e, apesar de sua vasta experiência, não conseguiu brilhar na competição, refletindo um padrão que, segundo ele, se repete na carreira internacional de Neymar. Para entender essa comparação, é preciso considerar o contexto histórico das respectivas carreiras. Zico, conhecido como o Galinho de Quintino, é um símbolo do Flamengo, onde conquistou 3 títulos brasileiros e a Libertadores, além de ser o artilheiro da equipe com 465 gols. No entanto, sua passagem pela seleção brasileira foi marcada por frustrações. Foram 3 Copas do Mundo, 1978, 1982 e 1986, sem que ele conseguisse erguer um troféu. De forma similar, Neymar, que já foi considerado o futuro do futebol brasileiro, também enfrenta um dilema. Seu talento muitas vezes não se traduz em vitórias em grandes torneios, o que levanta a pergunta: o que falta para que esses craques se destaquem na seleção? As implicações dessa comparação são profundas e vão além das estatísticas. A análise de Sormani provoca uma reflexão sobre o peso da camisa da seleção brasileira e a expectativa que recai sobre seus jogadores. A comparação entre Zico e Neymar não é apenas um exercício de análise, mas uma oportunidade para reavaliar o que significa ser um ídolo no Brasil. Com a próxima Copa do Mundo se aproximando, fica a expectativa: conseguirá Neymar reverter essa história e conquistar o que Zico não conseguiu? Essa pergunta nos leva a um futuro promissor, onde o futebol brasileiro ainda guarda esperanças de brilhar nos palcos internacionais. A comparação feita por Fábio Sormani entre Zico e Neymar leva a reflexões profundas sobre o futuro das estrelas do futebol e seus impactos nos clubes que representam. No caso do Flamengo, a ausência de Neymar na seleção brasileira pode ressoar de várias maneiras. Se, por um lado, isso pode liberar o jogador para focar em sua carreira no Santos, e quem sabe, trazer novos sucessos ao clube, por outro, pode criar uma pressão adicional sobre a diretoria rubro-negra para encontrar um substituto à altura. Um novo ídolo que possa conquistar corações e títulos, assim como Zico fez no passado. A expectativa é que o Flamengo continue sendo uma potência no cenário nacional e internacional, mesmo diante da concorrência feroz que se intensifica a cada temporada. As reações de torcedores e especialistas estão fervilhando nas redes sociais e nas mesas de debate. Muitos flamenguistas defendem que a trajetória de Zico na seleção serve como um alerta para a nova geração de jogadores, incluindo Neymar. Por outro lado, há aqueles que veem a comparação como injusta, argumentando que o futebol atual é muito diferente do que era nas décadas passadas. O mercado de transferências também é um ponto de discussão. Com Neymar fora da lista, surgem especulações sobre futuras contratações no Santos e como isso pode influenciar o desempenho da equipe.
As comparações entre os dois jogadores continuam a polarizar opiniões, refletindo a paixão e a rivalidade que permeiam o futebol brasileiro. À medida que o cenário se desenrola, é interessante imaginar quais serão os próximos passos de Neymar e como sua história se entrelaçará com a do Flamengo e de outros clubes. Poderia ele, em algum momento, retornar ao cenário internacional e alcançar glórias que lhe escaparam até agora? Ou será que sua trajetória seguirá um caminho distinto, com novas conquistas no futebol nacional? Com o foco voltado para a próxima Copa do Mundo, as expectativas aumentam e a pressão sobre os jogadores se torna palpável. O que está por vir certamente fará parte de uma narrativa fascinante que continuará a ser explorada nos próximos capítulos da história do futebol brasileiro. Você já imaginou o impacto que a devolução de um título importante pela FIFA pode ter na história do Flamengo? Essa decisão não é apenas uma questão de honra, mas pode transformar a forma como o clube é visto no cenário nacional e internacional. O que isso significa para a torcida rubro-negra e para o legado do clube? Fique ligado, porque vamos explorar todos os desdobramentos dessa notícia que promete agitar o mundo do futebol e reacender a paixão de milhões de flamenguistas. Fala, torcedor rubro-negro! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Mengão com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. Recentemente, a FIFA anunciou a devolução do título de campeão do mundo ao Flamengo, uma decisão que reacendeu a paixão e o orgulho dos torcedores rubro-negros. Esse título, conquistado em 1981, havia gerado polêmica ao longo dos anos, com questionamentos sobre a validade da competição e a classificação do clube na época. A reavaliação por parte da entidade máxima do futebol mundial não apenas corrigiu uma injustiça histórica, mas também trouxe à tona a rica trajetória do Flamengo no cenário do futebol internacional, relembrando momentos gloriosos e a força de uma nação que vibra e respira futebol. Ao longo das décadas, o Flamengo se consolidou como um dos maiores clubes do Brasil e do mundo, acumulando conquistas históricas que transcendem os gramados. A devolução do título não é apenas uma questão de reconhecimento, mas também uma reafirmação da importância do clube na história do futebol, que vai além das quatro linhas. Torcedores e jogadores se unem em uma celebração que resgata memórias de grandes ídolos, como o Zico e outros craques que deixaram suas marcas indeléveis, contribuindo para a construção de uma identidade e de uma legião de fãs que se estende por gerações. Além do aspecto emocional, essa decisão da FIFA tem implicações significativas no cenário esportivo. O Flamengo, agora com um título a mais em seu currículo, se posiciona ainda mais fortemente nas discussões sobre os maiores clubes do mundo, intensificando a rivalidade com outras potências do futebol global. A revalidação do título também pode inspirar uma nova geração de jogadores e torcedores, que veem no passado glorioso do clube uma fonte de motivação para buscar novos triunfos e reafirmar a grandeza do Flamengo em competições nacionais e internacionais. Por fim, a devolução do título pela FIFA não é apenas uma questão de números ou troféus, mas uma celebração da paixão, da história e da cultura que o Flamengo e seus torcedores representam. Em um país onde o futebol é mais do que um esporte, mas uma verdadeira religião, essa decisão ressoa profundamente nos corações rubro-negros. O Flamengo, agora fortalecido por essa conquista restituída, se prepara para os desafios futuros com a certeza de que sua história é marcada por vitórias, superações e uma legião de fãs que nunca deixará de acreditar na força de seu clube. A importância do Flamengo vai muito além dos resultados dentro de campo, está intrinsecamente ligada à identidade e à cultura de milhões de torcedores que se espalham pelo Brasil e pelo mundo. O clube representa uma esperança, um sonho e, por que não, uma forma de vida para aqueles que vestem a camisa rubro-negra com orgulho. Cada vitória é celebrada como uma conquista pessoal, cada derrota é sentida como uma dor coletiva. Essa relação profunda entre o clube e sua torcida transforma o Flamengo em um verdadeiro símbolo de resistência e superação, onde as tradições se entrelaçam com as novas gerações, reforçando a importância do legado flamenguista ao longo do tempo. Além disso, a relevância do Flamengo transcende o campo esportivo, refletindo-se em aspectos sociais e econômicos. O clube movimenta uma enorme economia, gerando empregos diretos e indiretos, além de ser um catalisador para o turismo e o comércio local, especialmente no Rio de Janeiro. Os jogos do Maracanã,
por exemplo, atrai não apenas os apaixonados pelo futebol, mas também aqueles que desejam vivenciar a atmosfera vibrante que só um jogo do Flamengo pode proporcionar. Essa dinâmica não só fortalece a comunidade local, mas também promove uma identidade cultural que se entrelaça ao dia a dia dos cariocas, fazendo com que o Flamengo seja visto como um patrimônio não apenas esportivo, mas também social. Ademais, o Flamengo tem um papel crucial na formação de novas gerações de atletas, servindo como um celeiro de talentos que vai muito além do futebol. O clube investe em suas categorias de base, formando não apenas jogadores, mas cidadãos conscientes e comprometidos com a comunidade. A filosofia de trabalho do Flamengo busca não apenas a excelência esportiva, mas também a educação e a inclusão social, uma vez que muitos jovens veem no clube uma oportunidade de transformar suas vidas. O sucesso dos atletas formados no Flamengo ecoa nas esperanças de muitos, reforçando a ideia de que o clube é um espaço onde sonhos se tornam realidade e onde a dedicação e o esforço são recompensados. Por fim, a importância do Flamengo também se reflete na sua capacidade de unir pessoas de diferentes origens e classes sociais, criando um ambiente onde todos são igualmente apaixonados pela mesma causa. O clube é um verdadeiro mosaico de culturas e histórias, onde a diversidade é celebrada e a inclusão é uma prioridade. Essa união em torno de um ideal comum fortalece laços e constrói amizades, mostrando que, independentemente das diferenças, o amor pelo Flamengo é um elo que conecta milhões de corações. Assim, o Flamengo se torna um agente transformador na sociedade, promovendo não apenas o esporte, mas também valores fundamentais como a solidariedade, a resiliência e a paixão, que são essenciais para enfrentar os desafios da vida. A opinião dos torcedores do clube é um tema rico, permeado por emoções intensas e uma conexão profunda com a história da equipe. Para muitos, ser torcedor vai além de apenas apoiar um time, é uma forma de expressão de identidade e pertencimento. As arquibancadas, vibrantes e cheias de vida, se transformam em verdadeiros templos onde cada grito, cada canção, ecoa a paixão acumulada ao longo dos anos. As conversas entre os torcedores muitas vezes revelam um sentimento de camaradagem, onde as alegrias das vitórias e as tristezas das derrotas são compartilhadas, criando laços que vão além do campo. Muitas vezes, a opinião do torcedor é moldada por experiências pessoais, como as memórias de infância, quando acompanhavam os pais ou avós em seus primeiros jogos, o que torna esse suporte algo quase sagrado. É interessante notar como as opiniões podem divergir entre os diferentes grupos de torcedores. Enquanto alguns acreditam firmemente que a equipe deve seguir uma linha de jogo mais conservadora, apostando em uma defesa sólida, outros clamam por um estilo mais audacioso e ofensivo, que traga emoção e espetáculo. Essas discussões acaloradas muitas vezes se tornam debates fervorosos nas redes sociais, onde cada um se esforça para defender sua visão do que é melhor para o clube. A paixão é palpável, e mesmo as críticas mais duras são frequentemente acompanhadas por um amor incondicional pelo time. Essa diversidade de opiniões é um reflexo da pluralidade de experiências e expectativas que cada torcedor traz consigo, e é esse mosaico que enriquece a cultura do clube. Além disso, a relação dos torcedores com a diretoria e os jogadores também é um aspecto crucial na formação de suas opiniões. O apoio pode se transformar em descontentamento quando decisões administrativas são questionadas, como a contratação de novos jogadores ou a escolha de um técnico. As promessas não cumpridas, as transferências polêmicas e os resultados insatisfatórios podem gerar um sentimento de traição, levando a manifestações nas redes sociais ou até mesmo em protestos nas proximidades do estádio. Por outro lado, uma gestão transparente e uma boa comunicação podem fortalecer essa relação, criando um ambiente de confiança e esperança. Assim, os torcedores se tornam não apenas espectadores, mas protagonistas na construção da trajetória do clube, influenciando decisões e moldando o futuro da equipe. Por fim, a opinião dos torcedores é uma força poderosa que pode impactar diretamente o desempenho do time em campo. A energia que emana das arquibancadas, especialmente em jogos decisivos, tem o potencial de elevar a performance dos jogadores, que muitas vezes se sentem impulsionados pelo apoio incondicional de sua torcida. A crença de que o time pode superar adversidades, alimentada por um público vibrante, torna-se um combustível essencial em momentos de pressão. Portanto, compreender a visão dos torcedores é fundamental para qualquer análise do desempenho do clube,
pois eles são a alma que vive e respira a história e a trajetória da equipe, sempre prontos para celebrar as vitórias e, ao mesmo tempo, para exigir mudanças necessárias nas horas de crise. Essa relação simbiótica entre torcedores e clube é o que torna o futebol uma paixão tão universal e intensa, capaz de unir pessoas em torno de um mesmo sentimento. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso Mengão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Flamengo. Até o próximo vídeo.